Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar os Global Query Filters, ou filtros de consulta globais, um recurso do Entity Framework Core. Os Global Query Filters são uma maneira de aplicar condições de filtro a todas as consultas feitas numa entidade específica. Esses filtros eles são aplicados automaticamente a todas as consultas que envolvam esses tipos de entidade, a menos que eles sejam desativados explicitamente. Então, o Entity Framework Core também vai aplicar esses filtros a tipos de entidade referenciados indiretamente por meio do uso da propriedade include ou da propriedade de navegação, como nós veremos no exemplo. Então, esse recurso ele pode ser útil em cenários onde você sempre deseja aplicar uma condição específica a uma entidade em todas as consultas, sem a necessidade de escrever essa condição repetidamente em cada consulta. Então, vamos supor que temos uma entidade produto com uma propriedade ativo, que define se o produto está ativo ou não. Então, ao exibir o resultado de uma consulta para esta entidade, nós podemos exibir todos os produtos, aqui está um exemplo, né? E também nós podemos garantir que em todas as consultas feitas para essa entidade produto, apenas os produtos ativos sejam retornados. E para isso, nós usamos o Global Query Filter. Como isso pode ser feito? Isso pode ser feito definindo uma consulta para a entidade produto no método onModelCreating, no contexto do banco de dados, usando o método hasQueryFilter e especificando a expressão para filtrar aqui somente os produtos ativos. Então aqui eu estou definindo um Global Query Filter usando o método hasQueryFilter e estou definindo que eu vou aplicar esse filtro e vou exibir somente os produtos ativos. O resultado está sendo exibido aqui na consulta. Se eu desejar, os Global Query Filters eles podem ser desativados se necessário. Para desativar um Global Query Filter, nós podemos usar o método ignoreQueryFilters na consulta. Fazendo isso, nós vamos poder ignorar temporariamente o filtro global. E aí nós vamos voltar a obter todos os resultados, no caso aqui todos os produtos. Então, como exemplo, eu vou mostrar aqui um código de um método onde eu estou desativando o filtro global temporariamente. Eu faço isso no contexto da consulta e uso o método ignoreQueryFilters. Então aqui o método vai ser chamado na consulta para desativar o filtro global. Isso significa que a consulta agora vai retornar todos os produtos, independentemente do valor da propriedade ativo. Então é importante notar que este método ele é aplicado apenas para a consulta na qual ele é chamado. Então as outras consultas continuarão a respeitar o filtro global, a menos que nós desabilitamos essas consultas usando o ignoreQueryFilters. Então depois que eu desativar uma consulta, para mim reativar, basta eu não chamar o método ignoreQueryFilters. Então, o filtro global ele será aplicado novamente de forma automática. Então, as principais vantagens em usar essa abordagem são as seguintes. Com relação à conveniência e consistência, eu posso definir uma condição de filtro uma vez e aplicá-la automaticamente a todas as consultas feitas para uma entidade específica. Com relação à redução de código repetido, você não vai precisar repetir a mesma condição de filtro em várias consultas. Então, isso vai reduzir a quantidade de código que você precisa escrever. Com relação à manutenção facilitada, quando você precisar alterar a condição de filtro, você vai fazer isso em um único local, na definição do Global Query Filter. Com relação à segurança, em cenários, por exemplo, multi-tenant, onde você tem dados de vários inquilinos em um único banco de dados, este recurso pode ser usado para garantir que cada consulta seja limitada ao inquilino correto. Quanto ao desempenho, em certos casos, usar os Global Query Filters pode melhorar o desempenho das consultas, especialmente quando a condição de filtro é aplicada diretamente no banco de dados. Quanto à flexibilidade para desabilitar, mesmo que um Global Query Filter esteja aplicado, ainda é possível desabilitá-lo. Então, eu não fico amarrado, à ativação e execução sempre do filtro. E
Quanto à padronização, usar os Global Query Filters pode ajudar a estabelecer padrões dentro do projeto. Então, outros desenvolvedores que trabalham no mesmo projeto podem entender facilmente determinada condição de filtro. Agora, com relação às limitações, cabe destacar o seguinte: se você precisar de lógica condicional complexa para o filtro, por exemplo, baseado num contexto dinâmico, então os Global Query Filters eles podem não ser a melhor escolha, pois eles são definidos no momento da criação do contexto e não podem ser alterados dinamicamente durante a execução. Outra limitação é que os Global Query Filters eles são aplicados somente à entidade principal da consulta. Se você estiver fazendo um join com uma outra entidade que não tem o filtro global aplicado, os resultados podem ser inesperados. Aí nós vamos ter que ajustar as consultas manualmente. E configurar vários filtros de consulta na mesma entidade aplicará apenas o último filtro. Se você precisar de mais de uma condição, você pode fazer isso usando o operador lógico AND. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de utilização deste recurso num projeto ASP.NET Core MVC. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 com o projeto criado. Então esse é um projeto ASP.NET Core MVC, eu estou usando o Net 8 e estou usando o banco de dados SQLite para simplificar aqui o nosso desenvolvimento. Então, olha, eu defini aqui as entidades aluno com essas propriedades e o relacionamento com curso, né? ID, o nome e se o aluno é ativo ou não. E curso, onde eu vou ter o ID, o nome e uma lista de cursos. Então, aqui um curso pode ter vários alunos, é um relacionamento um para muitos, e um aluno pertence a um único curso. Então a chave estrangeira aqui, curso ID na classe aluno, vai ser usada para estabelecer a relação entre aluno e curso. Então é importante destacar que eu defini aqui a string de conexão do banco de dados SQLite no arquivo appsettings.json, defini aqui na classe program, né, a obtenção dessa string de conexão, estou registrando o serviço do contexto no container, onde eu estou definindo o provedor do SQLite, né? E aqui, para mim não ter que aplicar o migrations, eu estou usando esse método aqui, create database, onde eu estou criando uma instância do contexto e estou usando o método ensureCreated para criar o banco de dados se ele não existir. E na classe de contexto é que eu vou definir os Global Query Filters. Então vamos ver como isso foi feito. Inicialmente eu estou definindo aqui o mapeamento ORM, né? Curso para cursos, aluno para alunos. Estou usando o método resdata para popular com dados iniciais a tabela curso com 5 cursos, olha, e a tabela aluno com 10 alunos. Então observe que aqui, curso ID 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2. Então eu tenho o curso com ID 5, que é o curso de música, é o único curso que não tem nenhum aluno. Então aqui, os alunos de ID 3, 6 e 9 estão com a propriedade ativo igual a false. Os demais alunos com a propriedade ativa igual a true, ativo igual a true. E aqui está a definição do query filter, olha. Então aqui nós temos dois query filters, dois filtros global que foram definidos aqui, que eu vou explicar aqui, Então, esse primeiro aqui, note que eu estou usando o método hasQueryFilter. Ele está configurando um filtro de consulta para a entidade curso, Então, o filtro de consulta é especificado usando uma expressão lambda, que é essa expressão aqui, Então, aqui primeiro eu estou verificando se a minha instância de alunos não é null. Com isso, eu vou poder definir a condição, que é essa aqui, alunos count maior que 0. Então, isso significa que sempre que uma consulta for feita na entidade curso, somente os cursos que possuem alunos serão exibidos. Olha aqui, alunos count maior que 0. Então, esse é o filtro global. Só vou retornar os cursos que possuem alunos. Por exemplo, o curso de música não vai ser exibido nas consultas. O segundo Global Query Filter, eu estou definindo aqui um filtro de consulta para a entidade aluno, nessa expressão lambda, olha. Então, esse filtro aqui indica que somente os alunos com a propriedade ativo igual a true serão retornados nessa consulta. Então, sempre que uma consulta for feita à entidade aluno, somente os alunos ativos serão considerados. E aqui, sempre que uma consulta for feita na entidade curso, somente os cursos com alunos serão exibidos. Então, está aqui os nossos dois query filters.
Então aqui eu vou mostrar no controlador, eu tenho 3 controladores. O Home só vai exibir aqui um texto inicial, alunos vai exibir alunos, olha. Então inicialmente ele vai exibir os alunos, né? Então, ó, se esse método index aqui for invocado sem parâmetro, todos os alunos ativos serão exibidos na view, ó. Então, ó, ele está definindo o valor de filtro ativo igual a true, né? Porque por padrão o filtro global é considerado ativo. Aí ele vai executar essa consulta aqui, ó, e vai aplicar o filtro global que foi definido aqui no arquivo appdbcontext. Se for false, tá? Eu vou mostrar como desabilitar o filtro. Eu vou executar essa consulta aqui, ó, e aqui eu estou usando o método ignore query filters. Então aqui, ó, eu aplico o filtro e aqui eu ignoro o filtro. Aqui eu tenho um método toggle filtro que vai fazer o seguinte, olha, vai ser chamado quando o formulário for submetido com o parâmetro filtro opção, porque lá no formulário eu vou poder habilitar o filtro e desativar o filtro. Então quando eu habilitar vai ser true, quando eu desabilitar vai ser false. Cursos controle tem a mesma lógica, olha, só que aqui eu vou exibir, né, os cursos com os alunos, ó. Então quando o filtro for true eu vou exibir o global query filter, somente o curso que contém alunos. Quando o filtro for desativado eu vou ignorar o global query filter. E aqui a lógica é a mesma. Então no formulário, vamos nas views que eu vou mostrar aqui, ó, para alunos, ó, tá aqui o formulário, tá vendo? Nesse formulário aqui que eu habilito e desabilito o filtro. Aí eu chamo lá o método action toggle filter. A mesma coisa para a view que exibe os cursos, tá vendo? É a mesma coisa. Então aqui eu vou exibir o ID, o curso e os alunos, né? E aqui em aluno eu vou exibir somente os alunos ativos ou inativos, conforme eu habilito ou desabilito o filtro. Muito bem, então vamos ver isso funcionando. Vamos executar. Inicialmente eu vou ter o controlador Home Controller exibindo aqui a view inicial, olha. Então quando eu clicar aqui em alunos, ó, eu vou trazer a consulta aqui, ó. Inicialmente eu não tenho nenhuma consulta executada, né? Tá aqui, ó. Vamos acompanhar e ver as consultas SQL geradas aqui também, ó. Vou acessar alunos. Então por padrão ele vai usar o Global Query Filter. Olha aqui, ó a cláusula de filtro, somente com os alunos ativos, aqui, ó. Então agora eu vou desabilitar o filtro. Eu marco o botão e aplico. Quando eu faço isso, ó, a consulta que ele gera, ó, sem o filtro, sem a cláusula where, certo? Agora vamos exibir os cursos. Quando eu faço isso, ó, eu tenho um left join. E aqui é importante destacar o seguinte, que na exibição dos cursos aqui, ó, com o filtro habilitado, ó, o curso música não é exibido porque ele não contém alunos. E observe que também, ó, os alunos inativos não estão sendo exibidos. Isso está ocorrendo porque eu tenho um filtro de consulta global para alunos e para cursos. Então aqui no join ele vai levar em consideração o filtro. Ó o filtro ativo aqui e olha o filtro ativo aqui, certo? Agora eu vou desabilitar o filtro global. Então com isso, quando eu clico em aplicar, ó, ele vai exibir o curso que não tem nenhum aluno e vai exibir os alunos inativos, olha. E olha a consulta que ele gera, ó. Ele não aplica a cláusula where. Ele dá um left join, mas não aplica a cláusula where porque o filtro está desativado. Para habilitar, olha aqui, ó, ele volta a aplicar o filtro. Não exibe mais o curso que não tem aluno e não exibe mais os alunos inativos. A mesma coisa aqui, né? Para a lista de alunos. Então, com isso, é um recurso simples, não é um recurso novo, mas é um recurso que, dependendo do cenário, né, você pode usar e se valer das facilidades que ele pode te oferecer. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.